E sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH, que é a nossa live semanal, nosso quadro semanal aqui, onde a gente sempre se encontra às quartas-feiras, 19 horas, para conversar sobre um tema, sobre algum assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho, para a gente poder bater esse papo, né, sobre criação de filhos com TDAH. Mais uma vez, estando juntas aqui essa semana. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal chegando. Sejam muito bem-vindos. E hoje, na nossa quarta live do mês de setembro, nós vamos ter 5 lives, né? Porque temos 5 semanas. Então, nós vamos ter 5 lives sobre um assunto relacionado à saúde mental no TDAH. Esse é o nosso tema do mês de setembro, alinhado aí a todo o movimento que acontece em setembro, né, relacionado ao Setembro Amarelo, que é o mês, né, de conscientização, de prevenção do suicídio. E nada melhor do que a gente falar de saúde mental, né? Como a gente pode trabalhar de uma forma preventiva com os nossos filhos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi escolhido pelas mães, foi sugerido pelas mães lá na nossa comunidade de mães do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de mães do WhatsApp, eu te convido a, depois dessa live, lá no link da minha bio aqui no Instagram, e clicar no link para que você possa ser direcionada para o nosso grupo lá no WhatsApp. É um grupo gratuito, só de mães de TDAH, onde a gente está ali, uma apoiando a outra, uma ajudando a outra a vivenciar essa jornada que é tão desafiadora, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi escolhido, foi sugerido lá pelas mães, que é a dificuldade que a criança tem de mudar de tarefas, né? De deixar de fazer uma tarefa e começar a fazer outra. As crianças com TDAH costumam ter muitas resistências em mudanças de atividades. Então nós vamos falar sobre isso. Por que que isso tem a ver com saúde mental? Porque dependendo da forma como a gente lida com essas situações que são tão repetitivas, né, no dia a dia, isso pode estar impactando diretamente na autoestima dessa criança, né, na forma como essa criança constrói a sua autoimagem e todo aquele ciclo vicioso, né, que nós falamos na semana passada. Semana passada a gente abordou o ciclo vicioso da baixa autoestima e uma das formas, né, da gente impactar negativamente na autoestima de uma criança é quando a gente foca muito na cobrança excessiva, né? É claro que a cobrança ela existe, claro que a correção, né, a disciplina ela tem que existir, mas a gente precisa equilibrar a balança para que essa balança da tensão negativa não fique tão pesada a ponto da criança não perceber o seu valor, não desenvolver o seu senso de capacidade, né, o seu senso de pertencimento. Então isso tudo é muito importante. E quando a gente fala de mudança de tarefas, né, e a resistência que a criança com TDAH tem nessa transição de tarefas, quando a gente não sabe manejar isso muito bem, a gente pode estar aí focando negativamente nos comportamentos e acabando desequilibrando essa balança, né? Então, se você perdeu a live de semana passada, a nossa live sobre autoestima no TDAH, depois você vai no link da minha bio, que ela ficou gravada, eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito a compreender a importância de você aprender a lidar com os comportamentos do dia a dia, que são comportamentos que vão acontecer, né, independente do seu manejo, eles vão acabar acontecendo uma hora ou outra, porque faz parte do TDAH. Mas quando a gente aprende a lidar, né, aprende a entender o que está acontecendo e a lidar com eles, as coisas não ficam tão pesadas como costumam ser. Oi, Maísa, tudo bem? Ana Luísa, Jardineiros do Cérebro, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Que bom ter vocês aqui. Boa noite. Olha, vamos começando porque esse assunto rende, né? E como eu falei,
Essa é a nossa quarta live do mês de setembro, onde nós estamos falando sobre saúde mental no TDAH. E esse tema da live de hoje, vou até colocar aqui fixar aqui embaixo. Esse tema foi sugerido pelas mães lá na nossa comunidade, lá na nossa comunidade de mães no WhatsApp, de mães TDAH. Foi sugerido esse tema e eu tenho certeza que você que é mãe de TDAH, e não só você que é mãe de TDAH, mas você que é professor, psicólogo, psicopedagogo, né, que lida com crianças com TDAH, observa esse comportamento com muita frequência. E quando a gente não sabe lidar com esse comportamento, que é a resistência na transição de tarefas, a gente acaba colocando, né, um peso muito grande na atenção negativa e desequilibrando a balança, né, que a gente tem de atenção positiva e negativa, desequilibrando essa balança e acabando contribuindo aí para que o ciclo da baixa autoestima, o ciclo vicioso da baixa autoestima acabe rodando, né, e ficando crônico na vida dessa criança. Ana, que bom! Também aprendo muito com você. E ontem eu peguei uma casquinha na sua live, né? Ana Luísa Rosa, tá aqui, ó. Ana Lu, Estudar e Aprender. Ana Lu, Estudar e Aprender. Ela é uma psicopedagoga maravilhosa. Aprendi muito, muito, muito do que eu sei sobre rotina, sobre esses manejos de comportamentos com ela. Então, ontem você deu uma palhinha aí da minha live de hoje, né? Quando você falou de transição de tarefas e eu prestei bastante atenção para ver se eu estava falando bobagem. Então, você que tem aí filhos em idade escolar, né, precisando aprender formas de não só incentivar o estudo do seu filho, porque isso é uma responsabilidade dele, mas fazer isso de uma forma que ele goste, tenha prazer de estudar. Siga Ana Luísa Rosa, Ana Lu, Estudar e Aprender, porque vocês vão aprender muitas dicas, vão receber muitas orientações. Isso aí, estamos em sintonia, falando a mesma língua, porque nós trabalhamos com o mesmo objetivo, né? Então a gente acaba usando os mesmos princípios. Então vamos lá, pessoal. Beatriz, seja bem-vinda também à nossa live. Nós estamos falando, né, todo esse mês de setembro, de saúde mental no TDAH, e hoje nós vamos falar sobre 3 dicas. Na verdade, gente, são 3 dicas, mas depois que eu estava organizando tudo, já se transformou em 5 e depois teve mais uma, enfim. Vão ser muito mais de 3 dicas, porque a gente acaba trazendo muito mais do que a gente promete, né? Então, nunca é menos, é sempre mais. Então, vamos colocar aí, vou trazer para vocês algumas dicas e no final dessas dicas eu vou dar o pulo do gato. Presta atenção que o pulo do gato vai vir no final. Vou ensinar para vocês o pulo do gato, para que você possa diminuir a resistência do seu filho com o TDAH, a transição de tarefas ou a mudança de atividade. Mas antes da gente entrar nas dicas, a gente precisa entender por que isso acontece com tanta frequência no TDAH. E eu vou te dar 3 explicações, 3 motivos para que a criança com TDAH tenha tanta dificuldade nessa transição de tarefas, ok? Para que vocês entendam a importância de lidar com isso de uma forma estratégica e não apenas sendo levado aí pela situação, né, pelas demandas do dia a dia. Você tem que pensar, planejar e agir de uma forma estratégica para que você tenha um resultado positivo. Porque a criança com TDAH, ela não faz isso, ela não apresenta resistência porque ela quer, ou porque ela é mal educada, ou porque ela é desobediente. Não, tem motivo. E a gente entendendo como a criança funciona, a gente consegue ter mais empatia e consegue parar e pensar novas estratégias. A gente consegue entender que não adianta querer obrigar a criança simplesmente. A gente precisa dar o suporte para que ela consiga desenvolver as habilidades que são necessárias. Ok? Elisa, Roberta, Simone, sejam bem-vindas. Vamos lá. Então, o primeiro motivo, né? A primeira justificativa, vamos dizer, né? Da criança com TDAH apresentar tanta resistência nas transições de tarefa é porque a criança com TDAH, ela
ela tem uma tendência maior a viver o momento presente. E ela apresenta dificuldade em prever e se preparar para o futuro. Então, isso é uma característica do TDAH. Então, muitas vezes a gente fala assim, TDAH é déficit de atenção, tem hiperatividade, tem impulsividade. Ok, esses são os sintomas de primeira linha, né? Vamos dizer assim, os sintomas primários do TDAH. Inclusive, são os sintomas onde a gente vai investigar para fazer até um diagnóstico. Mas existem vários outros sintomas secundários que são extremamente importantes da gente conhecer, porque eles é que no dia a dia vão gerar tantos problemas. Então, crianças com TDAH, elas têm uma tendência a viver mais o momento presente e apresentam dificuldades em prever e antecipar e se preparar para lidar com o futuro. Então, o que acontece com a criança com TDAH é que ela tem uma dificuldade nessa percepção do tempo. Ela tem uma dificuldade nessa gestão do tempo. Ela se perde no tempo. Para ela, o que vem daqui a 5 minutos, ou daqui a 5 horas, ou daqui a 5 dias, ela se perde nesse tempo, porque a atividade vai depender muito da atividade que vai ser executada nesse tempo. Então, se ela vai executar uma tarefa que dá prazer para ela e que ela tá a fim de executar, 5 minutos vira 5 horas, porque para ela 5 minutos vai demorar muito tempo, porque ela tá ansiosa querendo que aquilo aconteça. Mas se é uma tarefa que ela não tá a fim de fazer, que ela não tem motivação para realizar, que é uma tarefa que ela considera chata, 5 minutos para ela é como se fosse muito rápido, ou então é algo que ela vai procrastinar e ela vai se perder no tempo e ela vai achar que aquilo ali não vai chegar nunca, porque ela não quer que chegue. Então, o senso de prioridade, né, o senso de percepção de tempo vai variar muito com a valência da tarefa, né, com o peso que ela coloca naquela tarefa no sentido de interesse e motivação. Então, a dificuldade de perceber tempo, principalmente o tempo de médio e longo prazo, é uma característica do TDAH. Tanto é que a gente costuma falar, né, tem até um autor muito importante que fala sobre TDAH, que é o Barclay, e ele fala que a criança com TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem uma miopia temporal. O que é uma miopia temporal? É uma dificuldade de enxergar o tempo quando ele está longe. Ele só consegue enxergar o tempo quando está perto, como uma miopia mesmo, né? A pessoa não consegue enxergar longe, ela só consegue enxergar quando está perto. E a mesma coisa a criança quando ela tem TDAH. O tempo futuro, né? O tempo de médio e longo prazo, ela tem dificuldade de perceber esse tempo. E aí ela se perde nesse tempo. E aí a criança só vai perceber esse tempo quando esse tempo está muito próximo, está muito mais no presente, no aqui e agora. E isso faz com que as situações que estão acontecendo no presente ganhem uma proporção muito maior, ganhem uma força muito maior. Sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. Então, se ela está aqui fazendo algo que ela gosta muito, aquilo no presente, no aqui e agora, ganha uma proporção tão grande que ela tem dificuldade de sair dessa atividade para se engajar em outra. Assim como se ela está realizando uma tarefa ou tendo que fazer uma tarefa que ela não está gostando, que tem para ela um peso negativo, ela vai dar uma proporção, ela vai criar naquela tarefa, vai dar uma ênfase tão grande que coisas do dia a dia tão bobas viram uma tempestade para a criança com TDAH. Ela cria uma guerra, ela cria uma confusão. Por quê? Porque aquilo que é pra gente, né, tão pequeno, tão corriqueiro ali, né, do nosso dia a dia, quando está acontecendo com a criança, naquele momento, no aqui e agora, no presente, ela coloca muito foco, ela coloca muito peso, ela torna aquilo grande, além, às vezes, do que realmente a atividade é. Então, pensem comigo, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o tempo, né, de médio e longo prazo, ela vai ter dificuldade de perceber quando ela tem que parar aquela atividade, quando o tempo daquela atividade está acabando, para que ela comece
a fazer uma outra atividade. Então, a dificuldade dela perceber o tempo e dela prever, antecipar coisas que vêm no futuro, também dificultam nessa transição, também geram resistência. Por quê? Porque se ela está aqui jogando, ela não vai conseguir processar as informações de forma que ela vai lembrar que depois do jogo ela tem que parar para estudar, que depois do jogo ela tem que tomar banho, que depois do jogo ela tem que almoçar ou jantar. Então, o que vem depois daquela atividade que ela está realizando no aqui e agora, para ela é muito difícil dela fazer essa gestão, dela se organizar no tempo para lidar com todas as tarefas, ok? O que ela está fazendo no momento é aquilo que ela bota mais ênfase, é aquilo que ela bota mais foco. Aí chora 10 minutos para fazer uma questão. Isso aí. É isso aí, por quê? Porque aquilo ali para ele é a coisa mais importante do mundo. Aquela dificuldade que ele está apresentando, né? Ou aquela vontade de não fazer aquela atividade, para ele é uma coisa muito grande, ele não consegue lidar com isso. E aí, o que acontece, gente? Crianças com TDAH, por conta dessa dificuldade, né? De antecipar e se preparar para o futuro, de lidar com o tempo, de ter essa percepção temporal, ela acaba tendo dificuldade de se adaptar rapidamente às diferentes atividades. Então, quando ela está fazendo uma atividade divertida, gratificante, e ela tem que parar aquela atividade para se engajar numa outra atividade que para ela percebe como chata, ela vai ter resistência, porque não é que ela vai ter resistência porque ela não quer simplesmente fazer, mas porque ela vai ter dificuldade de se auto-organizar internamente, de se autorregular internamente para inibir o impulso, inibir, né, o comportamento de realizar o que ela está fazendo, para se reorganizar e começar a fazer uma outra atividade. Então isso é extremamente complexo para uma criança com TDAH. Por isso que a gente trabalha sempre, né, com... aí daqui a pouco eu vou dar as dicas, mas a gente sempre trabalha com sinalizações com a criança. Por quê? Porque ela precisa de um tempo para se organizar internamente, para lidar com aquela informação de que agora, daqui a pouco, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para começar outra coisa. Então, a gente precisa ter isso em mente para entender... Oi, Tânia! Para entender que não é simplesmente uma resistência por desobediência. Não é só porque a criança só quer saber de brincar. É porque ela tem dificuldade de se engajar em tarefas que são chatas, que são custosas para ela, né? Que vai gastar o combustível cerebral dela. Então, ela vai tender a se engajar muito mais em tarefas que vão trazer mais divertimento, serem mais gratificantes, ok? E aí, coisas do dia a dia, que para uma criança que não tem TDAH, já estaria, né, pela rotina, né, pelo dia a dia, pela repetição, já estariam automatizados, ela já saberia que todo dia ela faz aquilo. A criança com TDAH, ela acaba não automatizando essas tarefas do dia a dia, esses comportamentos do dia a dia, com muita facilidade. Ela consegue automatizar, gente, mas não é com a facilidade, com a rapidez que uma criança que não tem TDAH. Então, ela vai precisar muito mais de repetição, de treino, do que uma outra criança. Por isso que as mães têm essa sensação, e que é real, de que elas estão o tempo todo repetindo a mesma coisa, e parece que a criança não lembra, parece que a criança nunca escutou aquilo na vida, parece que é a primeira vez que você está falando. E, não, claro, não é a primeira vez que você está falando, mas para ela, o cérebro dela está processando aquela informação como se fosse a primeira vez. Então, a gente precisa repetir a informação, repetir o comportamento várias vezes, por um tempo, para que essa criança automatize esse comportamento, para que esse comportamento, que todo dia parece que é novo, se torne um hábito. Mas esse hábito, na criança com TDAH, ele demora mais tempo para se consolidar, ok? Então, por isso que parece assim, poxa, hoje aconteceu uma guerra para ele parar, né, de ver televisão e ir
fazer o dever de casa, mas todo dia é isso, mas todo dia ele tá ali processando aquela informação tá sendo armazenada, tá sendo armazenada até que vai chegar uma hora que aquilo vai fazer sentido, que aquilo vai se tornar automático. Por enquanto, isso não está automatizado, por isso que todo dia você tem que repetir as mesmas informações, tá bom? Até aí tudo bem? Primeira dificuldade, por que as crianças têm tanta resistência? Então, a primeira dificuldade é a dificuldade de prever, de antecipar, de se preparar para o futuro, dificuldade de percepção do tempo, né? Percepção temporal. Segunda dificuldade da criança com TDAH em relação à transição de tarefa. A criança com TDAH, ela tem dificuldade de se autorregular, de se auto-organizar, né, internamente, toda vez que ela tem que mudar de tarefa. E isso acontece por conta do tempo, que a gente falou na primeira característica, né? Por quê? Porque ela tá deixando de fazer algo que ela gosta para fazer algo que ela não gosta, ela foca muito no presente, aquilo que está acontecendo agora tem um peso muito maior do que o que vem depois, ok. Mas também ela tem dificuldade de se autorregular, de se auto-organizar internamente para realizar tarefas, para se engajar em novas tarefas, quando essas tarefas mudam de ritmo. O que é isso? Quando ela está executando uma tarefa que exige dela uma lentidão e daqui a pouco ela tem que entrar numa tarefa que exige dela agitação ou mais movimento. E vice-versa. Quando ela está numa tarefa de muita agitação e ela tem que entrar numa atividade de mais lentidão, de mais sossego, tudo isso faz com que ela também tenha mais resistência nessa transição. Então vocês imaginam, a criança está brincando ao ar livre, está correndo, pulando, ela está agitando o corpo dela e de repente ela tem que parar de fazer isso para sentar para estudar. Gente, não é só porque ela não gosta de estudar, não é só isso. Claro que isso também influencia, óbvio, é uma tarefa que vai ter um alto custo para ela, que para ela não faz sentido, não tem motivação. Óbvio que isso influencia. Mas ainda que fosse uma tarefa que ela gostasse, algo que ela gostasse, mudar de ritmo muito, né, essas mudanças bruscas de ritmo, também fazem com que ela tenha dificuldade de se autorregular, de inibir aquele comportamento. E, por exemplo, se ela está numa atividade de agitação e ela tem que ir para uma atividade que exige mais calma, inibir esse comportamento, né? Se acalmar para entrar numa atividade que exige dela mais concentração, né? Mais lentidão, é difícil, porque exige dela uma contenção de movimentos, uma inibição de movimentos. Pensa, ela está numa atividade onde está sendo estimulada a se movimentar e de repente ela tem que conter, inibir esses movimentos. E isso para ela é muito difícil. Então ela precisa de um tempo para que isso aconteça. Então se ela está brincando ao ar livre, numa pracinha, por exemplo, está brincando, pulando lá nos brinquedos, etc. E você quer ir embora, né? E você vai botar ela no carro para fazer o trajeto onde ela vai ter que ficar sentada, teoricamente quieta, né? Até chegar em casa. E você quer que ela faça isso, não adianta você chegar para ela e falar assim, ó, acabou o horário de brincar e vamos entrar no carro para ir embora. Ela vai ter dificuldade de se autorregular, de se organizar internamente para se acalmar, para inibir e conter esses movimentos que ela estava tendo antes e entrar no carro quieta, sem ficar pulando lá atrás, sem muito movimento, e esperar todo o trajeto até em casa para ela poder sair do carro depois. Então isso para ela é muito custoso, por isso que a gente tem que fazer a transição, né, entre uma atividade de muita agitação e uma atividade mais lenta, e o contrário também. Então você imagina, a criança está numa atividade mais de lentidão, uma atividade que exige mais uma calma, e você quer que depois ela entre numa atividade mais agitada, que exige mais movimento. Você precisa também criar uma transição ali, um tempo para que ela se ative, para que ela tenha uma ativação corporal,
para que ela consiga, então, entrar nessa agitação. Pensa aqui, né, nos dois tipos mais clássicos do TDAH. Crianças que têm mais hiperatividade, que costumam ser mais agitadas e que têm dificuldade de realizar tarefas que exigem mais lentidão, mais calma, mais paciência. E pensa naquela criança que que é predominantemente desatenta, que não tem hiperatividade e que tem dificuldade de se ativar para se engajar em tarefas que exigem dela mais movimento, mais agitação. É o que eu estou falando aqui basicamente. Então a gente precisa ficar atento com isso, porque senão a gente vai ter uma criança com muito mais resistência. Então muitas vezes ela não sai do parquinho, não é só porque ela tá te desobedecendo, mas porque ela tem dificuldade de inibir esse comportamento, inibir esses movimentos a ponto de parar de brincar e entrar no carro, ou parar de brincar e ir embora. Okay? Por isso que muitas vezes quando você está no parque com a criança e você às vezes vai dar um lanche para ela não para, ela continua pulando, ela continua se movimentando, ela vai lá, pega o sanduíche, ou ela pega o biscoito e ela continua no movimento, ela não para comer. Porque parar para ela é difícil, porque ela está hiperativada. Show? Segundo motivo, né? E a gente vai para o terceiro. Deixa eu só ver quem tá aqui pra gente não se perder, tá? Mas... Vocês conseguem compreender que quando a gente entende o que está acontecendo, não é que a gente vai simplesmente, então não tem o que fazer, a criança tem dificuldade, ponto final. Não. Mas quando a gente entende o que está acontecendo, o que acontece com a gente? A gente tem empatia, né? A gente consegue entender e respeitar muito mais a criança, porque a gente sabe que esse comportamento é um comportamento que muitas vezes ela não controla. É claro que pode ter misturado com isso um pouquinho, né, de desobediência, etc. A gente sabe disso, que criança é criança. Qualquer criança tem, né, pode ter esses comportamentos. Mas na maioria das vezes, e nesses casos específicos que eu tô falando para vocês, a criança ela não controla isso. Por mais que ela tente, ela não consegue. Ela tem dificuldade de fazer isso sozinho. Então, a gente gera uma empatia, a gente compreende mais a criança e a gente para e pensa, peraí, se ela tem dificuldade desse tipo de transição de tarefas, então o que eu preciso fazer para ajudar essa criança a fazer essa transição de uma forma menos dolorosa para ela, né, custosa para ela e também para mim, que sou mãe, menos desgastante para mim. Porque no final das contas vira uma queda de braço. E aí desgasta a criança, a gente coloca um peso em cima dela, né, uma tensão negativa que é muito ruim para a autoestima dela, como a gente falou na semana passada, mas também é muito desgastante para o adulto, né, muito desgastante para a gente que está lidando com ela, que tem que estar quase que fazendo ela executar aquilo na marra. Isso aí, Elisa, fica muito mais fácil de entender quando temos esse conhecimento, exatamente. Né? E o conhecimento, ele não é simplesmente, como eu falei, para você, então é assim, ponto final. Não é para você ficar resignada com aquilo, não. É para você poder pensar em novas estratégias, né? Ó, a Maísa tá falando, tá passando um filme na minha cabeça de quantas situações viraram tsunami pela minha falta de conhecimento do comportamento do meu filho. E isso acontece, Maísa, e assim, como eu sempre falo, né? Não é momento, não é pra gente ficar se sentindo culpada, porque nós erramos, porque nós não entendemos o filho, porque nós cobramos. Não. Você fez o que você tinha que fazer com o conhecimento que você tinha, porque você queria o melhor para ele, você queria que ele tivesse um comportamento, né, mais adequado e tudo mais. Mas conforme você vai evoluindo na sua maternidade, né, você vai aprendendo novas estratégias, você vai aprendendo a lidar de uma forma diferente, né? Terceira dificuldade, então, vamos para a terceira dificuldade. Criança com TDAH tem dificuldade de atividades que mudam por conta do tempo, por conta da mudança de ritmo, né, da atividade, e também dificuldades em mudar e se engajar em atividades com regras diferentes e que mudam de repente. Então, por exemplo, oi Margarete. Então, por exemplo, a criança ela tá brincando
com os pais ou tá brincando na sala, fazendo aquela brincadeira dela normal ali, e de repente toca o telefone da mãe e a mãe vai atender o telefone. O que se espera nesse momento? Que a criança pare de gritar, pare de falar alto, né? Que faça silêncio, que a mãe tá no telefone. Então, dentro de uma situação, a regra mudou de repente, a regra mudou de uma forma repentina. E essa regra, quando muda de uma forma repentina, a criança fica sem saber o que fazer. E ela tem dificuldade de se auto-organizar, de se autorregular, para deixar de seguir a regra que ela estava seguindo para fazer para seguir uma outra regra. Então, um outro exemplo, né? A criança está brincando pela casa, livremente, daqui a pouco chega uma visita. Chega uma visita sem avisar, por exemplo. E aí a família tá ali na sala conversando e a criança, ela tem que entender que ali agora não é lugar mais dela ficar brincando como ela estava, né? Que o movimento vai mudar, que o tipo de brincadeira tem que mudar. Provavelmente ela vai ter que ir lá pro quarto dela. Então, quando muda a regra de uma forma repentina, né? De uma forma que a criança não está esperando, o que vai gerar nela? Uma dificuldade de se autorregular, para deixar de seguir aquela regra e começar a seguir uma nova regra. É muito comum a criança se sentir mal quando isso acontece. Por quê? Porque mudanças repentinas são interpretadas pela criança como injustas. E quando a gente vivencia uma situação onde a gente se sente injustiçada, ou que a gente interpreta aquela situação como injusta, uma emoção brota automaticamente na gente, que é a emoção da raiva. Então, quando você, no seu dia a dia da sua casa, né, no ambiente da sua casa, quando acontecem muitas mudanças bruscas, repentinas, onde a criança tem que deixar de fazer uma tarefa para começar a fazer outra, e isso aqui inclui não só as visitas inesperadas, mas também aquela situação onde a criança está fazendo alguma coisa, brincando, vendo TV, e de repente, do nada, a mãe cisma que naquele horário é o horário dela tomar banho. Então, um dia o banho é de manhã, outro dia o banho é tarde, outro dia o banho é à noite, outro dia o banho é 6 horas, outro dia o banho é 5 horas. E justamente na hora que ela tá vendo TV é a hora que a mãe cisma que ela tem que tomar banho. E aí, para a criança, isso é algo muito injusto. Para ela interpreta assim, poxa, isso é uma sacanagem comigo, isso é muito, muito injusto. E isso gera raiva. Por isso que muitas vezes a criança reage com explosões de raiva nesse momento. Por que ela reage com explosões de raiva? Porque toda vez que a gente vivencia uma situação de injustiça ou que a gente interpreta como uma situação injusta, a gente sente raiva. Isso todo mundo é assim. Só que a criança, isso ganha uma proporção muito maior. Por quê? Porque tudo que ela vivencia no aqui e agora, para ela, tem uma proporção muito grande. Lembra? Eu comecei falando sobre isso. Tudo que ela vivencia no aqui e agora ganha uma proporção muito grande. E ela tem dificuldade de se autorregular para voltar ao equilíbrio. E parar, inibir o comportamento que ela está fazendo e começar e se engajar no novo comportamento. Então, essas 3 características que eu falei, né, que geram essa dificuldade no TDAH, elas estão interligadas. E elas acabam fazendo com que a criança sinta essas mudanças de tarefas, mudanças de atividades, como muito invasivas. Porque ela tem dificuldade de antecipar, né, o que vem depois, né, prever que as tarefas vão acontecer, que outras tarefas vão acontecer e em que tempo isso vai acontecer. Então, às vezes, ela até sabe que ela vai ter que tomar banho, mas ela se perde no tempo. Então, ela vai procrastinando o banho até quando der. Até quando der, porque ela se perde nesse tempo. Então, essas mudanças, quando elas acontecem no dia a dia da criança, seja mudança de tarefa que tem ritmos diferentes, seja mudanças de tarefa que tem regras diferentes, seja mudanças de tarefa por conta do tempo, né, da sequência do dia a dia, seja essa mudança de tarefa porque uma ela tem mais prazer e a outra ela considera chata, independente
né, do motivo, do tipo de tarefa que ela vai ter que deixar de fazer e que ela vai ter que começar, tudo isso é interpretado por ela como uma mudança muito invasiva. Mudanças repentinas, elas são interpretadas como invasivas. E toda vez que a gente se sente invadido, a gente se sente desrespeitado, a gente se sente injustiçado, a gente começa a ter mais sentimentos de raiva. E o sentimento de raiva faz com que as crianças explodam mais, se desregulem mais internamente, que elas tenham muito mais resistência a executar as tarefas do dia a dia. Eita, me molhei toda. Ok? Raimunda, Carla. Opa, o pessoal tá entrando aqui. Sejam bem-vindos à nossa live, nosso quadro Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 19 horas. Esse mês estamos com horário novo. Tudo certinho, Ana? Podemos continuar então? Então nós já falamos aqui os motivos que acabam gerando isso, né? E a gente vai falar agora das dicas, as recomendações, né? Eu acho que eu vou chamar isso de recomendações. As recomendações, eu sempre falo sobre elas aqui, mas eu vou organizar isso. Não esqueçam, não saiam, porque no final tem o pulo do gato. Pulo do gato. Como você vai colocar em prática todas essas recomendações de uma forma muito mais eficiente, ok? Primeira recomendação foi o que a Ana falou ontem lá na live dela, sobre a sinalização, né? Faça sinalizações antes dos horários das atividades, antes da transição da tarefa. Então, a criança está executando uma tarefa aqui e agora, e ela, num determinado momento, ela vai ter que fazer a mudança de atividade, a mudança de tarefa. Antes dessa tarefa, do horário dessa nova tarefa chegar, faça sinalização para o seu filho. Prepare seu filho para essa transição. Lembra, se ele está fazendo uma atividade muito agitada e ele depois vai ter que fazer uma atividade mais calma, tenha esse período de transição para que ele vá aos poucos se acalmando, se autorregulando, ele tenha tempo de fazer essa autorregulação. Se ele está fazendo uma tarefa que segue uma regra e depois ele vai passar para outra, se ele está fazendo algo que ele gosta e depois ele vai ter que fazer algo que ele não gosta tanto, prepare seu filho para essa transição. Sinalize para ele antes. Sempre fale para ele o que vai acontecer depois, né? Depois eu vou dar o pulo do gato para vocês fazerem isso da melhor forma possível. Mas essas sinalizações, elas são importantes. E o ideal é que você faça essa sinalização com um tempo razoável de antecedência. Mas lembre-se, no TDAH não adianta você falar com muito tempo de antecedência. Por quê? Porque se você fala com muito tempo de antecedência, ele se perde no tempo, ele tem dificuldade de percepção temporal, ele tem dificuldade de fazer essa organização do tempo. Então, se você falar com muito tempo, vamos dizer assim, meia hora antes você vai lá e fala para a criança que ela tem que daqui a meia hora ela vai fazer uma determinada atividade. Se você se você falar meia hora antes e esperar chegar a hora da atividade, ele vai se perder e ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele vai se perder no tempo. E ele vai ficar ali super focado, né, naquela atividade que ele está fazendo e ele não vai conseguir se autorregular suficientemente para parar quando ele tiver que parar. Então, a sinalização, o ideal é que você faça no início, pelo menos quando a criança ainda não tá treinada ainda, né? Faça sinalizações, pelo menos 3 sinalizações. Faça uma sinalização um pouco mais antes para a criança ter um tempo maior. E quando estiver mais próximo, sinalize novamente para que ela vá percebendo essa passagem do tempo. Ó, a Michelle colocou, aqui funciona um despertador no telefone, eu falo que na hora que tocar é a hora de fazer determinada tarefa. Ok, Michelle, mas se ele estiver apresentando resistência porque assim, tocou o despertador, ele tem que desligar o videogame para começar a estudar. Talvez ele tenha, não sei se é o caso do seu filho, mas a maioria das crianças tem dificuldade
Não para saber a hora que ele tem que fazer, mas para parar de fazer uma coisa e entrar na outra. Então, o que acontece? Você pode botar o despertador para despertar, tipo, meia hora antes ou 15 minutos, para que ele vá tendo essa percepção do tempo. Então, usar sinalizadores, né, sonoros é muito legal de você fazer. Então, quando tocar 3 vezes o despertador, quando tocar 2 vezes o despertador, você vai parar a atividade. Isso é legal para criança. Ou você pode fazer um marcador também, no sentido assim, ela está assistindo um desenho, quando terminar o desenho X, ou quando terminar a fase tal, enfim, você pode criar um marcador no própria brincadeira da criança, na própria atividade que a criança está realizando. Mas essa marcação do tempo é muito importante para ele. E essa sinalização é muito importante. Então, não faça muito perto, não comece a fazer sinalização muito perto, mas também não muito distante, e vá fazendo pequenas sinalizações até chegar próximo do horário da atividade. Isso vai ajudar vocês, ok? Então, assim, quando você for fazer a sinalização, gente, não é só você chegar e falar assim, ó, daqui a meia hora você vai desligar a televisão que tem o almoço. Daqui a meia hora você vai ter o jantar, daqui a meia hora você vai tomar banho. Não basta só você fazer isso. Importante que você diga o que vai acontecer, mas qual comportamento você espera da criança. Porque às vezes ela até sabe o que vai acontecer, qual é a tarefa, mas ela não sabe o que fazer. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, de sinalização. Você pode chegar para a criança e falar, ó, o jantar vai ficar pronto em 30 minutos. Vou dar um exemplo. Então, eu vou te pedir para desligar a TV, lavar as mãos e vir para a mesa. Você já antecipa para a criança qual comportamento você vai solicitar dela quando chegar no horário, ok? Então, ó, daqui a meia hora a gente vai sentar para fazer o dever de casa. Então, a gente vai pegar o material, vai sentar na mesa e vai fazer o dever. Você vai sinalizar o que é e também qual comportamento você espera que ela realize naquele momento. E todas as sinalizações que você fizer, você dá a mesma informação para ela. Porque além de você estar sinalizando o tempo que aquela tarefa que ele está realizando vai terminar e que outra vai começar, você também está antecipando o comportamento que ele vai precisar executar. Ok? Então, vamos para a segunda. Então, a primeira, que é importantíssima, são as sinalizações dos horários das atividades. A segunda, peça para o seu filho repetir o comando. Ana, se tiver alguma contribuição, por favor, me ajude, que você é mais fera nisso do que eu. Peça para o seu filho repetir o comando que você deu para confirmar se ele ouviu e se ele entendeu aquilo que você pediu. Ó, a Ana tá dando ideia da ampulheta. Gente, ampulheta ou relógio de ponteiro, mesmo que seu filho não saiba ver hora, tá? Mesmo que ele não saiba ver hora. O relógio de ponteiro é bom porque faz a passagem do tempo, ele percebe a passagem do tempo, que ele vai acompanhando o ponteiro se mexendo. Então, a ampulheta que a Ana deu a ideia aqui. E o relógio de ponteiro ajuda a criança a perceber a passagem do tempo, e não só o tempo, né, fixo ali naquele horário, mas ele consegue perceber a passagem do tempo. Isso é importante também, né? E aí que ela tá dando a dica aqui, ó. A ampulheta tem de 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Você compra aí de acordo com a sua necessidade. Mas é algo que é concreto e ajuda a criança a visualizar a passagem do tempo, que é tão difícil para ela perceber essa passagem. Ótima contribuição, Ana. Então, vamos lá. Pedir para o filho repetir o comando. Por quê, gente? Por que é tão importante isso? Porque quando a criança está realizando uma tarefa no aqui e agora, ele está focado naquilo que ele está fazendo. E se for algo que ele gosta de fazer, provavelmente ele vai estar no hiperfoco. O que é o hiperfoco? É quando você está muito focado numa tarefa. E quando você está hiperfocado numa tarefa, o que acontece com a criança com TDAH? Ela fecha automaticamente os canais sensoriais. E um dos canais sensoriais é a audição. Então não adianta você
dar determinado comando e não se certificar se a criança ouviu e entendeu. Porque muitas vezes ela não executa porque ela não ouviu, mesmo que ela responda que entendeu, tá, gente? Então, assim, muitas vezes você fala assim, fulano, tá lá na cozinha, né? Fulano, vem tomar banho. Ô, fulano, 10 minutos você vai tomar banho. Tá bom, fulano, ouviu? Fulano tá lá no hiperfoco dele, fulano grita assim, ouvi. Ah, não ouviu nada. Não ouviu nada. Ele só respondeu automaticamente que ele ouviu. Ele só responde que sim automaticamente. Então, se certifica que ele ouviu e que ele entendeu, porque às vezes a criança não faz, não porque ele não ouviu, mas porque ele não entendeu o comando. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe como fazer. Então, se certifique se o comando foi bem compreendido, tá? Para isso, gente, fale olhando para ele. Fale no mesmo ambiente que a criança está. Pode parecer uma perda de tempo, você tá na cozinha ocupada, ter que parar para ir lá na sala falar com seu filho. Não é uma perda de tempo. É um ganho, porque você vai perder aqueles minutinhos que você foi lá, mas o ganho que você vai ter depois, né? O ganho que você vai ter depois com o engajamento dele na tarefa vai ser muito bom. Isso aí, Maísa. Bota a mão, exatamente. Olha pra ele, porque assim, a criança, às vezes ela tá no jogo, ela tá fazendo uma coisa, ela não te olha. E se ela não te olha, gente, criança com TDAH, vou falar uma coisa pra vocês. Preste atenção. Pessoas com TDAH, numa conversa comum, a gente tá aqui conversando, ela perde de 30% a 40% da conversa, naturalmente, tá? A não ser que a conversa seja algo muito, muito, muito interessante, mas ela costuma perder de 30% a 40% da conversa. Você imagina se ela estiver fazendo algo que ela gosta, no hiperfoco, e você falando no ouvido dela, ela não vai te ouvir. Ela pode estar olhando para você e ela pode não estar te ouvindo. Ok? Então, não é só olhar. Esteja no mesmo ambiente, olhe nos olhos do seu filho, né? Fale olhando para ele, mas se certifique de que ele ouviu e se certifique de que ele entendeu. Pergunte. Peça para ele repetir. O que eu falei? Tá, você entendeu o que eu falei? Então, o que é para fazer? Ok? Aí ele repete, ok? Combinado? Certinho? Então, pode voltar para o que você está fazendo. Isso, gente, é muito importante. Ok? É muito importante. Então, não pergunte só se ele ouviu. Ok? Se certifique se ele compreendeu e peça para ele repetir, tá? Show? E a terceira, vocês estão vendo que é um conjunto, né? Uma vai seguida da outra, né? A terceira é que quando chegar a hora da mudança da tarefa, você sinalizou, você foi lá e deu o comando, né? Fez a sinalização perto dele, se certificou que ele compreendeu a sinalização, o comando, você se certificou que ele ouviu e entendeu, ok. Agora chegou a hora. Quando chega a hora da transição, dê o comando de forma firme, direta e clara. Seja objetivo. Existe um princípio dentro da criação de filhos com TDAH, um dos princípios que é haja mais e fale menos. Esse princípio explica porque muitas vezes as crianças com TDAH obedecem mais os pais do que as mães. Por quê, gente? Porque as mães costumam falar mais e agir menos. E os pais costumam agir mais e falar menos. Não estou dizendo que a mãe tá errada e o pai tá certo. No sentido de que, né, às vezes o pai, ele age mais, mas age com autoritarismo, né? Não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando por quê? Porque o pai, quando ele vem, ele não fica argumentando com a criança. Ele não fica tentando convencer a criança. Ele simplesmente faz a criança agir. Ele age. E a criança tem que agir junto. A mãe, ela já vai ficar argumentando, e fica falando, e fica explicando, e fica convencendo, e fica. E ali, enquanto a criança está argumentando junto com você, está contra-argumentando a sua fala, o que está acontecendo? Ela está
procrastinando a execução da tarefa. E toda vez que ela consegue adiar a execução da tarefa, nem que seja por 5 minutos, ela está aprendendo que toda vez que ela argumenta e contra-argumenta com você, ela ganha tempo. Pega essa dica, hein? Eu já fiz uma live aqui falando sobre a função do comportamento quando a criança quer adiar a execução de demanda. E uma das formas que as crianças adiam execução de demanda é na fala, quando ela começa a bater boca com a mãe. Porque ali ela está adiando a execução da demanda. E às vezes ela adia a ponto de não executar mais. Porque de tanto que ela fala, de tanto que ela porrinha, a mãe acaba deixando para lá. Ou então, mesmo que ela depois tenha que executar, mas ela ganhou tempo. E para ela, não importa se é 5 minutos, se é 5 horas ou se é 5 dias, se ela ganhou tempo, para ela tá valendo. Porque quanto mais ela adia a execução de uma tarefa que ela não quer fazer, para ela tá valendo, ok? Então, haja mais e fale menos. Então, quando chegar na transição, seja objetiva, seja firme, direta. Não dê comandos em forma de perguntas. A gente tem uma tendência a fazer isso, porque a gente tá meio ironizando, né? Então a gente às vezes dá um comando, quer que a criança venha jantar e a gente fala: fulano, você não vai vir jantar, não? É uma ordem em forma de pergunta. E toda vez que a gente pergunta, a gente dá brecha para a criança responder. E ela pode responder que não. Ela pode responder daqui a pouco. Ela pode responder mais tarde. Ela pode responder depois do jogo. Ela pode responder o que ela quiser, porque você perguntou. E aí começa a adiar a execução da demanda. Ok? Então, ok, Elisa? Tudo bem, depois você assiste o restante que vai ficar gravado, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Então, quando você for dar comando, seja firme, direto, claro, objetivo. Não dê comandos em forma de pergunta. Simplesmente fale aquilo que você tem que falar. Então, vamos voltar lá. Se na sinalização você falou para a criança, né? Ó, o jantar vai ficar pronto em tantos minutos. Então, eu vou te pedir para desligar a TV, lavar as mãos e vir para a mesa. Quando você for dar, né, o comando ali, né, que é a hora da transição, você vai falar o que para ela? Desliga a TV, lave as mãos e venha para a mesa. Você vai dar ordem. É uma ordem. É o verbo no imperativo, né? Que você vai dizer e vai sair de cena. Você já deu a sua ordem. Então isso é importante porque a nossa fala e a forma como a gente fala vai fazer com que a criança perceba também a autoridade na nossa fala. Não é pelo muito falar, não é pelo gritar, pelo falar alto, enfim, é pela autoridade que a gente está utilizando na hora de falar. Então, eu sempre falo aqui, gente, não gaste sua autoridade sem necessidade. Só dê comandos para a criança que realmente são necessários, são importantes. Não gaste sua autoridade sem necessidade, porque demanda dada é demanda cumprida. Se você deu uma demanda para ela que não era tão importante, não era tão necessário, e depois você abriu mão dessa demanda, você está ensinando sem querer para o seu filho que as regras, né, o que você fala não se escreve, que hora acontece, mas se ele apurrinhar um pouquinho não acontece, entende? Então não gaste sua autoridade sem necessidade, gaste sua autoridade com aquilo que realmente faz sentido, com aquilo que realmente é importante para a rotina, né, para o bom funcionamento da rotina da casa e principalmente para o desenvolvimento do seu filho. E eu falei que ia dar mais uma dica, né? Importantíssima, dentro dessas 3 que eu falei para vocês, recompense seu filho ao seguir as instruções. Toda vez que ele cumprir a demanda, toda vez que ele cumprir o combinado, toda vez que ele cumprir o comando, recompense. Então, reconheça, mostre para ele que você percebeu, que você reconhece que ele executou a tarefa, né? Que ele mudou, né? Fez a transição de uma forma
tranquila, que ele cumpriu com o combinado, que ele executou a demanda que foi pedida, que ele cumpriu o comando que foi dado para ele. Mostre para ele que você percebeu isso. Não deixe isso cair no esquecimento. Recompense com elogio, recompense com um carinho, enfim, com um mimo, com o que você puder ou tiver condições de fazer, né? Cada situação pode pedir, gerar um tipo de recompensa diferente, mas não deixe passar em branco. Lembre-se, ponha foco no positivo. Quanto mais foco no comportamento positivo, maior é a tendência desse comportamento se repetir. Então, na balança, né, da atenção que a criança vai receber durante o dia, quanto mais a gente colocar foco na atenção positiva, mais essa balança vai tender para a percepção, né, de que o comportamento dele positivo vale a pena ser repetido. E quanto mais atenção negativa, quanto mais atenção nos comportamentos inadequados você colocar, mais a criança vai entender que para ele ter atenção, para ele ter a sua atenção, ele precisa agir daquela forma, ok? Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão aí comigo ainda? Deu para entender as 3 dicas? Posso ir pro pulo do gato? Sim? Sim, não, talvez. Vou esperar vocês me responderem. Acho que vocês não querem não, né? O pulo do gato, não. Acho que eu vou ficar só nas 4 dicas mesmo. Tá muito bom. Ih, pronto. Se tiver mais um sim, eu dou o pulo do gato. Vamos ver se vai aparecer mais um. Simone, Michele, Ana. Tá faltando só mais um. Eu acho que as outras não querem, não. Acho que só vocês 3, né? Ana, não vale. Você já respondeu lá em cima. Tem que ser mais uma diferente. Tem que ser... Ah, aí, ó. Margarete. A Margarete colocou. Então, vamos lá. Já que 4 pediram, ó. Tá faltando uma, mas tudo bem. 4 pediram, a gente vai, então, dar o pulo do gato. Gente, existe um pulo do gato. O que é o pulo do gato? É a forma como você pode pegar todas essas dicas que eu dei, mais outras que eu não dei, né? Mais outras importantes, outras que eu dei em outros momentos, né? Em outras lives. Pegar tudo isso e colocar dentro de um processo. Colocar isso no seu dia a dia de forma mais eficiente. E a melhor forma de se fazer isso é você organizando uma rotina para o seu filho. Por quê? Porque essa rotina vai ajudar o seu filho a automatizar comportamentos, porque a rotina ela vai gerar repetição, e é na repetição que as crianças automatizam comportamentos. Você vai ajudar seu filho a ter previsibilidade de tarefas. Então, ele vai, pela repetição, né, pela rotina, né, pela repetição daquela rotina no dia a dia, ele vai começar a internalizar a sequência de tarefas e atividades que ele executa. E isso vai dar para ele uma percepção de previsibilidade. Ele vai desenvolver uma capacidade de antecipação da tarefa que é tão difícil para ele. E, ao mesmo tempo, vai ajudá-lo a se organizar no tempo. Lembrando que toda vez que uma criança tem que parar para pensar o que eu tenho que fazer agora? Eu tomo banho primeiro ou eu almoço primeiro para depois ir para a escola? Eu brinco ou eu faço o dever de casa primeiro? Toda vez que uma criança com TDAH tem que fazer uma escolha, que ela tem que pensar e definir qual é a prioridade, ela vai encontrar dificuldades. E quando ela encontra dificuldades nisso, ela tem um gasto no seu combustível cerebral. E toda vez que a criança tem um gasto no seu combustível cerebral, ela vai ter
pouco combustível para se engajar na tarefa, ok? Então, quando a gente cria uma rotina estruturada para a criança, a gente vai ajudar a criança a automatizar comportamentos, ter previsibilidade de tarefa, se organizar no tempo, gastando menos combustível cerebral. E aí, esse combustível cerebral que ela não vai gastar com coisas que não tem necessidade, ela vai ter para usar naquilo que realmente é importante, que é no engajamento das tarefas que ela tem que realizar no dia a dia. Agora, a rotina, gente, não é simplesmente uma lista de tarefas com horários, tá? Não é assim, eu faço isso agora, eu faço isso depois, tal hora eu faço isso. Não é apenas isso. A rotina, ela é uma estratégia, é uma forma estratégica de você organizar o dia do seu filho, as responsabilidades do seu filho, de forma que você vai minimizar aquelas situações de conflito. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a criança tem dificuldade de fazer transição de tarefas quando as tarefas têm ritmos diferentes? Então, quando você vai organizar a rotina do seu filho, você vai evitar colocar atividades que têm ritmos, que exigem ritmos diferentes da criança, uma após a outra. Então, a criança brincar do lado de fora da casa, no quintal, pular, correr, e depois ela ter que parar para fazer o dever de casa, vai dar ruim. A não ser que você planeje um intervalo, um período de transição, onde essa criança primeiro vai se acalmar para depois fazer o dever, a atividade de casa. Então, você vai pensar de forma estratégica. Se a criança tem muita dificuldade de parar de fazer o que ela gosta muito para fazer o que ela não está afim, você vai botar o dever de casa logo depois de um período de videogame? Então, você vai pensar de forma estratégica o dia dessa criança e vai organizar isso de uma forma que ela vai ter, ela vai conseguir executar essas tarefas com menos conflito possível, ok? Então, pensar numa rotina é pensar estrategicamente na organização do dia da criança. Claro, né? Da família também, porque a criança faz parte da família e a rotina da família também tem que estar organizada para que a rotina da criança se encaixe nessa rotina da família. Mas você vai pensar de forma estratégica essa rotina da criança. E isso vai fazer toda a diferença, porque dentro dessa rotina que vai ser estruturada, que vai ser explícita, a criança vai saber essa rotina, porque a gente vai colocar isso de uma forma visual, para ela que ela possa ver, né? E ela possa ter acesso a isso todos os dias. Além de você organizar essa rotina, dentro da rotina você vai ter as sinalizações para transição de tarefa, você vai ter toda a parte de recompensa, de consequencialização de comportamentos, você vai ter a parte de quando você vai dar os comandos, tudo vai estar embutido, incluído nessa organização da rotina. Ok? Então, gente, você pode utilizar as dicas de forma isolada? Pode. Vai trazer um resultado? Vai melhorar um pouco? Vai. Mas se você colocar essas dicas dentro de uma estrutura de rotina, eu vou dizer para vocês que vocês vão ver que o resultado vai ser muito, muito, muito mais eficiente, vai trazer muito mais resultado de forma muito mais rápida. E você vai ver não só a dificuldade de transição de tarefas sendo minimizada aí na sua casa, como muitos outros comportamentos, muitas outras dificuldades que seu filho apresenta também vão ser minimizados, porque quando a gente organiza o ambiente, é a primeira coisa que a gente faz no tratamento TDAH, organizar esse ambiente dessa criança. Quando a gente organiza esse ambiente, que a gente limpa esse aquário para o peixinho ter uma água bem limpinha para ele poder ficar ali respirando, né, poder ficar bem, saudável. Quando a gente limpa e organiza esse ambiente, a gente está contribuindo para que os sintomas dessa criança diminuam diminuam bastante no dia a dia. Né? Isso é científico, tá? Não sou eu que estou falando, isso tem evidência científica
quando a gente organiza o ambiente faz com que esses sintomas diminuam. Show? E aí você que é profissional, né, tem psicopedagogo, ó, a Esther entrou aqui, Regina, Márcia, Annelise. Você que é psicopedagoga, você que é professora, psicóloga, que trabalha com criança com TDAH, todas essas dicas aqui você também pode colocar na sua sala de aula. Pensa, a criança foi pro recreio, pulou, brincou, correu, terminou o recreio, bateu o sinal, ela vai para a sala de aula. Tem que ter um período de acalmar essas crianças, não é só a criança com TDAH, não. Senão ela fica muito agitada, por isso que os professores falam que depois do recreio não conseguem mais dar aula. Porque eles voltam agitados. Vai para educação física, pula, corre, daqui a pouco vai para a sala de aula. Tem que ter um período de relaxamento, gente. É importante. E isso você só vai fazer se você organizar a rotina da sua sala. Isso é importantíssimo. Você é psicopedagogo, você é psicólogo, você está trabalhando lá com o seu paciente lá no seu consultório. E aí você está ali dando um jogo ou está dando uma atividade, daqui a pouco você tem que parar aquilo, né? Já encerrou, já jogou o suficiente e você quer inserir uma outra atividade. E o seu paciente tem dificuldade, ele não quer parar, ele só quer jogar aquilo que ele estava jogando, ele não quer fazer outra coisa. Faça a rotina do seu atendimento, faça a rotina, a agenda da sua sessão com ele no início. Ó, primeiro a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso. Faça com ele. E depois, quando tiver nos períodos de transição, faça as sinalizações, dê os comandos de forma direta e objetiva. Utilize essas estratégias com o seu paciente, você vai ver que vai ter muito mais resultado, porque simplesmente você querer que ele pare o jogo e comece outro. Mesmo que aquele outro jogo ele também goste, ainda assim ele vai ter dificuldade de parar. E uma outra dica não, né? Já é um convite para vocês. Você quer aprender a fazer, né, a estruturar uma rotina eficiente para o TDAH, uma rotina que realmente vai incluir tudo isso que eu falei aqui hoje e muito mais coisas do que eu venho falando aqui nas lives, que vai fazer com que você não só crie a rotina e coloque lá em prática, mas que essa rotina realmente funcione, que essa rotina ajude, né, você a lidar com os comportamentos do seu filho no dia a dia e também ajude seu filho a desenvolver habilidades de vida e também habilidades, né, que ele vai precisar aí em outras situações, né, da vida dele, na escola, etc. Se você quer desenvolver, né, quer criar uma rotina assim, porque você entende que é através da rotina que você vai conseguir estruturar esse ambiente familiar, que vai ser a base para todo o tratamento que a criança vai fazer, que vai ser o potencializador dos resultados do tratamento do seu filho. Nós temos aqui, né, um mini curso, nós já estamos com ele andando, tinha até algumas alunas aqui do mini curso, chamado Metas TDAH. O que é Metas? Metas é um acróstico de 5 itens que são muito importantes ter na rotina do TDAH, porque esses 5 itens vão ajudar a gente a repor o combustível cerebral do TDAH. Então, dentro do mini curso Metas, você vai aprender toda a estruturação da rotina, como você faz para estruturar essa rotina, como que você faz para apresentar isso para o seu filho, como que você faz para colocar isso em prática através da gamificação, que é uma estratégia muito eficiente para o TDAH, porque ele vai trazer mais motivação e engajamento da criança. Então, se você tem interesse, quer participar do mini curso, você pode me chamar no direct aqui no final para a gente poder conversar e eu te passar o link de inscrição, ou você pode ir direto no link da minha bio aqui no Instagram, tem lá um linkzinho para você acessar, ter todas as informações e poder fazer a sua inscrição. É um curso gravado, então você pode entrar aí, não tem problema, já tem aulas lá gravadas, já tem vários módulos lá. Você vai assistindo no seu tempo, você tem 1 ano para assistir as aulas, quantas vezes você quiser. Você tem acesso a um grupo exclusivo de alunos do curso para tirar dúvidas comigo. E volta e meia, né, a gente faz umas aulas ao vivo para tirar dúvidas, nós já fizemos 2.
e vamos fazer outras também. Então, de vez em quando, a gente marca aí mais aulas ao vivo para a gente tirar dúvidas, conversar, para que você aprenda, de fato, como fazer uma rotina eficiente para o TDAH. Por que para o TDAH? Porque nem tudo que funciona para outras crianças vai funcionar para quem tem TDAH. Existem algumas especificidades que a gente precisa levar em consideração para que essa rotina ela funcione na prática, ok? Então, se você tem interesse, só você ir lá no link da minha bio, fazer inscrição. Lembrando, gente, um mini curso Metas TDAH para pais, o valor dele está menos que uma sessão de terapia. Se você fosse me contratar hoje para uma sessão de terapia, você pagaria mais do que o mini curso inteiro de rotinas para você fazer aí na sua casa com seu filho, com todos os materiais, todos os e-books, todos os vídeos, com tudo para você poder executar aí na sua casa. Show? Alguma pergunta, pessoal? Semana que vem, se tiverem perguntas, vão colocando aí pra gente responder antes de encerrar. Semana que vem nós temos a nossa última live do mês de setembro, com o tema, né, de saúde mental no TDAH. E nós vamos falar também sobre um assunto que foi pedido lá na nossa comunidade lá no WhatsApp, nossa comunidade de mães de TDAH, que é um tema muito importante, tem a ver com saúde mental também. A gente vai conversar na próxima quarta-feira, às 19 horas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é o nosso cronograma, né? Nós já fizemos aqui o cuidado com a saúde mental das mães, dicas para lidar com a ansiedade do filho, TDAH, como interromper o ciclo vicioso da baixa autoestima. Estamos aqui, né, falando sobre resistência à mudança de atividade. Semana que vem, dia 29, 19 horas, nós vamos falar sobre os eletrônicos. Afinal, os eletrônicos fazem bem ou fazem mal para o TDAH? O que vocês acham? A gente vai conversar sobre isso na semana que vem, aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram. E se você entrou agora, perdeu o início da nossa live, ela vai ficar gravada, então você pode assistir depois, tá bom? E você que quer fazer o curso Metas, me chama no direct que a gente conversa e eu te passo o link de inscrição. Sem perguntas? Podemos encerrar? Sim? Sim, não, talvez. Acho que não tem perguntas agora não. Acho que eu já fui respondendo, né, todo mundo. Então, pessoal, um beijo para todos vocês. A gente continua conversando lá na nossa comunidade no WhatsApp, conversando por lá e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal.